E aí, pessoal, tudo bom? Vocês estão vendo aqui que a gente está num cenário diferente, até o áudio vai ser um pouco diferente, mas eu quero convidar vocês para um bate-papo super legal com a Natália. A gente vai falar do colar da rainha. Se você ainda não sabe qual é esse colar, o que é esse colar, você tem que assistir a série Lupin. Foi de lá que a gente tirou essa ideia de trazer esse bate-papo, de falar de história, de fatos reais para vocês conseguirem se situar na história, porque no primeiro episódio é o grande bafafá da série praticamente. Aparece esse colar. Mas e aí, ele é verdadeiro? Ele é daquele jeito mesmo? Qual que é a importância dele para a história da França? Tudo isso a gente vai conversar hoje com a Natália. Estou aqui então com a Natália Souza, professora de História, mestre pela USP, faz doutorado hoje em dia na França. Ela tem vários cursos que conta a história de uma forma mais simples para a gente, para os leigos, a gente se apaixonar e a gente conseguir entender todo esse percurso por Paris. Mas o bate-papo hoje aqui pelo Zoom, estamos em casa, né? Ela está aqui já comigo na tela. Vamos lá então, que eu quero perguntar para ela tudo, quero saber tudo sobre esse colar da rainha. Nath, muito obrigada. Você está de férias. Eu te agradeço enormemente por estar aqui com a gente, por ter cedido esses seus minutos para contar um pouco sobre a história do colar da rainha. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada, é um prazer estar com você de novo, voltar a conversar com você sobre temas sempre tão interessantes, né? Obrigada, Nath. Então, ó, já vamos direto ao ponto. Vamos. Existe. Ele é real? Isso Então, aconteceu mesmo? Quer dizer, a produção do colar, né? Não o roubo do Lupin. então, aconteceu, mas da forma como aparece lá no episódio 1, eu lembro que no leilão, quem apresenta o leilão diz que é o colar que o rei deu para a rainha. E não foi exatamente isso, na verdade foi um colar que foi ali o pomo da discórdia, né? Uma espécie de mal-entendido que aconteceu, que vai gerar, na verdade, uma crise enorme, porque de alguma maneira vai fragilizar ainda mais a imagem da rainha perante a opinião pública francesa, né? Uma opinião pública que está nascendo ali naquele momento e que Uhum. vai cada vez mais hostilizar a rainha, entre outros motivos, por conta dessa história. Essa é uma das histórias que de alguma maneira fragilizam a imagem pública da rainha. Então, para a gente se situar, a gente está falando de Luís XVI e Maria Antonieta. Exatamente. E quanto Estamos tempo, falando ali de. assim, Fala. antes da Revolução? Da Revolução Então, a gente está Francesa? falando das vésperas ali da Revolução, não sei exatamente o ano, mas ali na década anterior à Revolução. E a gente está falando de uma sociedade, na verdade é interessante falar disso, né? De uma sociedade que está se transformando, é uma sociedade que tá vendo aparecer novas ideias, novos pensamentos, críticas, né? Críticas à forma como aquela sociedade estava organizada, ao distanciamento que existia entre o rei e o povo, né? Um certo descolamento que existia entre esses dois universos. Então, esse é o Entendi. ambiente, e ao mesmo tempo, um ambiente de circulação de ideias maior. Ou seja, de ideias sendo discutidas nos cafés, de panfletos serem publicados, de uma possibilidade maior de circulação de ideias, dessas ideias alcançarem um número maior de pessoas. Então, esse é o contexto que de alguma maneira vai fazer com que essa história espalhe mais, né? Ela chegue mais longe. Ela vá, de alguma maneira, usando um termo bem século XXI, viralizar. Uma coisa Uhum. tipo isso, né? Nath, então, se não foi o rei que deu o colar à rainha, quem foi? Então, a história é a seguinte, a história de um golpe, na verdade, né? De um nobre que vai Uhum. chegar para um cardeal. E aí a gente tem que entender um pouco essa dinâmica da sociedade de corte, segundo a qual, né, o rei e a rainha estão ali no centro, né, eles são mesmo, inclusive a metáfora do Rei Sol que fala do Luís XIV, ela é perfeita, porque mostra essa ideia do centro. É uma metáfora que remete a essa noção de astrologia, do Sol como centro de tudo, né, e de tudo Uhum. girando em torno daquilo. Então o rei e a rainha são um pouco isso, né, eles estão ali no centro, tudo gira em torno deles. E a nobreza, assim como o clero, eles querem cada vez, os membros desses grupos, querem se aproximar cada vez mais do rei e da rainha, né? Eles querem estar cada vez mais próximos do rei, porque é isso que dá status, é isso que dá, inclusive, poder político. Né? Então, esse cardeal, ele vai ser abordado por um membro da nobreza, que vai dizer para ele que a rainha quer comprar um colar. Só que ela não pode Uhum. fazer isso de forma oficial, porque ia pegar mal.
né, às vésperas da Revolução Francesa, todo esse contexto de ebulição social no país, as críticas que já eram feitas a ela, o fato dela ser considerada uma mulher que gasta muito dinheiro, muito perdulária, né? Então ela não poderia fazer isso, ela precisa de um intermediário. Entendi. Alguém para comprar no nome dela, né, para fazer essa encomenda, e depois essa encomenda ser mandada para o palácio e a conta para o rei pagar, mas tudo isso de forma oficiosa. E aí o cardeal acredita nisso, ele vai lá, pede o colar, encomenda o colar, um colar caríssimo de diamantes. O colar então é feito. Aqui já entra outro parêntese para uma próxima pergunta, né? Se o colar é igual ao que aparece na série. Pelo jeito, não. Porque o Então, eu colar acho da que série é pérola. eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que ele é um colar todo de diamante. Tem imagens. Eu me lembro que em alguma das aulas, talvez na própria aula da Revolução Francesa, eu encontrei na verdade, numa aula que eu dei sobre a Maria Antonieta, eu encontrei essa imagem e coloquei. Depois a gente pode até procurar. Colocar aqui para o pessoal ver, daí já... Isso. Tá, legal. Eu acho que é um colar todo de diamante, colar assim caríssimo, né? Uma coisa muito ostentatória mesmo. Tá. E aí, quando esse colar fica pronto, o joalheiro entrega na mão desse representante da nobreza, que eu não me lembro mais se é um homem ou se é uma mulher, e a pessoa foge com o colar. Leva o colar para fora da França, o colar vai ser vendido, o colar vai ter o périplo do colar pela Europa, ele vai circular por outras cortes. E a conta chega para o rei pagar. O rei recebe aquela conta e falou: eu não pedi nada. E aí a coisa aí se descobre que, na verdade, foi um golpe, aí esse cardeal vai ser preso, né, por ter sido pivô de um golpe contra os reis. Mas o que eu acho mais interessante, na verdade, para além do fato de ser verdade ou de ser mentira, é o fato dessa narrativa ter circulado como circulou, a ponto de estar aí hoje, né, numa série do Netflix, a ponto de ter virado um romance do Alexandre Dumas, né? Então isso diz alguma coisa sobre a sociedade da época, eu acho. Isso diz alguma coisa sobre o papel que essas mídias vão ter também no fortalecimento de uma narrativa que desqualifica a rainha. Que de alguma maneira. Fake news. O tal do fake news, exatamente. O tal do fake news nascendo com o colar da rainha. Jesus. Contra a Maria Antonieta tinham vários, o colar da rainha é um deles, né? Tem fake news horrorosa, inclusive de que ela tinha abusado sexualmente dos filhos, uma série de histórias, não é só a história do pão do brioche, não. Né? Ela vai ser o alvo de todos os ódios ali às vésperas da Revolução Francesa. Claro que ela é, de fato, sim, uma rainha que está muito descolada da sociedade em que ela governa, que vive ali, né, no luxo, nas festas, muito preocupada com as suas questões pessoais e completamente alheia ao que está acontecendo na França. Isso é verdade. Mas o fato é que, para de alguma maneira fazer esses ódios contra ela se aumentarem cada vez mais, uma série de narrativas vão circular desqualificando essa imagem, produzindo como é que a gente vai dizer, um assassinato da reputação da Maria Antonieta perante a opinião pública. Ainda mais ela que, pelo que eu me lembro do pouco que eu já estudei sobre a história dela, era uma pessoa muito inocente, né? Então, ela realmente não queria enfrentar, ela não tinha poder de confrontar, de conversar, de ir lá e discutir sobre o que estavam falando dela, porque ela queria ficar naquela bolha, ela olhava para aquilo, como que eu vou discutir com aquela pessoa? Eu não quero me misturar com a corte, vou ficar aqui no meu espaço reservado, mais distante, só quero saber aqui do meu canto, e daí ela criava um mundo fabuloso para ela viver, que era um mundo que não existia, que era um mundo completamente fantasia, né? Como se ela quisesse se afastar daquele ambiente que ela estava. Queria, exatamente. Eu acho que ela é alguém que está muito desconfortável na posição de rainha da França, no sentido de, claro, ela adora o fato de ser rainha da França, no sentido daquilo dar poder para ela, né? No sentido dela estar ali na condição de monarca absolutista. Mas toda esse ritual, toda essa lógica da sociedade de corte francesa, que é muito exacerbada, porque na verdade é uma invenção da França, é uma invenção do Luís XIV. O Luís XIV cria uma série de protocolos, uma série de regrinhas, uma série de modelos de comportamento, quase que não existe a vida privada na corte francesa. Você precisa estar o tempo todo ali representando um papel, né, correspondente a esse lugar que você ocupa na sociedade,
E isso, na verdade, eu acho que é essa que é a questão, né? A Maria Antonieta não entendeu isso, eu acho. Mas esse papel que você representa o tempo todo, essa coisa da sua vida ser pública, né? Até o despertar do rei é público, os almoços, os jantares são públicos, tudo é ritualizado, né? O Sim. nascimento dos filhos, tudo isso Gente, até ele ir ao banheiro, né? Tem isso, isso tudo isso é também, aberto para as ele ir ao pessoas verem. banheiro, as pessoas batem palma porque ele conseguiu ir no Isso, banheiro. exatamente. E o que é legal é o seguinte, a gente compreendeu o porquê desses rituais, que a gente pode achar, que bobeira, que idiotice, que talvez fosse um pouco o que a própria Maria Antonieta achasse, ela tinha dificuldade de entrar nesse papel. Mas hoje a gente sabe, tem um sociólogo, por exemplo, que estudou isso, né, o conceito de sociedade de corte, que é um sociólogo chamado Norbert Elias, e o que vai ser dito a partir desses estudos? Que é isso que fundamenta o poder do rei. Porque, na verdade, toda essa lógica, né, esses rapapés, essa hierarquia, esses rituais, isso joga a nobreza numa relação de dependência em relação ao rei. Porque a nobreza fica dependente desses convites, fica dependente desses acessos para ter status, para ter poder, e isso faz com que eles se disputem entre si, com que eles briguem entre si, e isso vai jogando, vai colocando o rei numa posição quase absoluta de um poder que não é contestado. Porque a nobreza que poderia confrontá-lo está envolvida nas intrigas, nas picuinhas, disputando esses pequenos espaços, essas pequenas possibilidades de estar próxima do rei, e isso coloca o rei numa posição muito confortável. Então isso não tem nada de bobeira. O poder está estruturado a partir dessa dinâmica. E a Maria Antonieta não sabe conversar com isso, ela não sabe, ela se sente mal ali, né? Ela não gosta disso, é isso que você falou, por isso ela vai para o Petit Trianon, ela sai de Versalhes, ela despreza esses rituais, e quando ela faz isso, ela sem se dar conta, ela primeiro cria uma relação de hostilidade da própria nobreza em relação a ela. Então, uma coisa que é legal de dizer é o seguinte, parte dessas fofocas contra a Maria Antonieta vazam dos próprios nobres. São os nobres que fazem vazar para os jornalistas, para Paris, porque ela construiu uma relação muito ruim com a nobreza, porque a nobreza se sente um pouco desprezada por ela, porque ela não aceita desempenhar esse papel. E ao mesmo tempo, isso vai fazendo o quê? Com que ela se fragilize politicamente, com que ela vá consolidando essa imagem de uma rainha que é antipática, que é fútil, que de alguma maneira não dá atenção ao povo e não dá atenção à própria nobreza. Quer dizer, só aos pequenos escolhidos, aos amigos pessoais dela, que ela leva para o Petit Trianon, ok. Mas a nobreza, né, que teoricamente teria direito ao acesso a determinadas festas, determinados rituais, porque está numa hierarquia acima, se a Maria Antonieta não gosta da pessoa, ela simplesmente não convida. Exatamente. E aí ela rompe com uma lógica que parece uma coisa para a gente óbvia. Tudo bem, não gosto, não quero. Mas ela rompe com uma lógica que estrutura o poder dos reis. E aí, quando vem a Revolução Francesa, nem a nobreza apoia a rainha e o rei, ou nem uma parte da nobreza, entende? Entendi. Nossa, gente, que forte isso, né? Eu vejo uma estrutura que realmente, assim, ganhou a rainha que merecia para ser fragilizada, para ser exposta, né? Isso. Eu acho que sempre que a gente conversa, a Nath me vem várias análises. Eu sempre trago a história do que foi vivido nessa época de revolução para o que a gente passa hoje, né? Porque você está falando ali que foi plantado uma fake news. Você está falando de uma estrutura em que você põe o povo fazendo picuinha e você se sente poderoso. Socorro, não vou nem dizer nada aqui, né? Mas, enfim, tudo isso, assim, e daí tem aquela pessoa importante, aquela pessoa importante para a história, a ponto de desestabilizar, claro, de causar algo de morte, né? A gente está falando da decapitação de 2 reis, mas é um chacoalho geral naquela história, que são praticamente assim, vale a pena, uma personagem que vale a pena estudar sempre, desse comportamento e tudo, para poder a gente conseguir entender, né, qual foram os movimentos que ela fez, que conseguiu trazer uma quebra na sociedade, que, claro, foi uma quebra muito violenta, mas que lá para frente influenciou positivamente o crescimento do pensamento francês. É muito estranho, né? A gente falar de assassinato dos reis, né, da declaração do povo querer que os reis sejam assassinados, sejam decapitados, e que isso forma, lá para frente, né, 300 anos depois, né, 200 e poucos anos depois ali,
a forma de pensar francesa que hoje em dia, claro que ainda precisa de alguns consertos, mas a gente pode dizer que é um pouquinho mais interessante de ter com esse pensamento político e social crítico que eles têm do que o nosso aqui no Brasil, né? Pela nossa história que foi formada. Ah, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, quando a gente olha para essa estrutura e as vésperas da Revolução Francesa, a gente vê mesmo uma sociedade muito desigual, né? Uma sociedade na qual o fosso entre a nobreza, o fosso entre essa vida de luxo, de festas, de privilégio, e o que experimenta a maioria da população francesa é enorme. Né? Então, é por isso que eu digo que, assim, é claro que... Porque qual é a questão? Mesmo o povo estando revoltado, em Paris, por exemplo, né, os trabalhadores urbanos, que a gente chama de sans-culottes, estarem completamente se sentindo explorados, se sentindo prejudicados e desejosos de transformar a vida deles, no campo também a fome, né, tudo aquilo, por mais que tudo isso fosse latente, atentar contra a figura do rei é difícil. É difícil, mesmo para quem tá, de alguma maneira, sendo submetido a uma rotina, a um dia a dia que é muito massacrante. Porque é o rei, né? É uma figura, é uma instituição que é milenar. Essa ideia de que o rei é representante de Deus na Terra, isso é muito forte no imaginário das pessoas. Então, mesmo que haja esse desejo de mudança, essas fake news, elas servem para quê? Para incentivar cada vez mais o povo a compreender que, de alguma maneira, é preciso tirá-los dali. Porque mesmo sendo vítimas de uma situação que é uma situação adversa, é difícil atentar contra a figura dos reis. E veja que a fake news é muito mais contra ela do que contra ele. Que, na verdade, é o estadista, porque ele é o rei. O rei francês é ele. Então, é mais fácil desqualificá-la. Tem esse detalhe, porque ela não é francesa, ela é austríaca. Ela não é francesa, exato. Então, ela não é o meu rei. Exatamente. Né? Então, assim, tipo, eu não estou difamando o meu rei. Isso. Eu estou difamando a estrangeira. Nossa. Exato. E a questão é que isso que você falou do assassinar os reis, isso é muito forte para eles também, a ponto de, na própria Revolução Francesa, a decapitação do rei, ela ter passado por pouquíssimos votos de diferença. Isso, assim, numa assembleia em que todo mundo era revolucionário. Não é uma assembleia de conservadores, não, uma assembleia que só tinha revolucionários. A decapitação do rei passa por pouquíssimos votos. Por quê? Porque o respeito à figura do rei é muito difícil atentar contra isso. Né? Então, na verdade, a gente pode ter uma visão, assim, pensando na Revolução Francesa, de que mataram o rei, foi a coisa mais fácil. Não, não é assim, não. Foi um processo super delicado. E eu acho que essas narrativas, elas tinham esse papel, no sentido de disseminando uma imagem de uma monarquia que é odiosa, de uma rainha que é odiosa, que é uma pessoa completamente desconectada da realidade, uma pessoa que, enfim, que não está apta a exercer esse poder e que não exerce esse poder em nome dos franceses, mas em nome dos seus próprios interesses. É um pouco por isso que essas narrativas vão se disseminando, eu acho. Legal. E, Nath, agora trazendo para a parte dos livros que você estava falando, então a gente tem ali o Alexandre Dumas. Qual que é a conexão? O que as pessoas que se elas quiserem, porque Alexandre Dumas é um clássico, né? Claro. É um escritor clássico francês. E, se eu não me engano, já tem mais de 100 anos das suas obras ou ainda não? Tem, é do século XIX. Sim. Então, ele com certeza deve estar naquela leva de livros de domínio público que a gente consegue encontrar na biblioteca da TV Santos, né? E consegue também, né, comprar em Kindle por R$1, R$2, coisa bem fácil. Então, eu acredito que esse livro que você está indicando para a gente, o pessoal vai conseguir comprar traduzido, né? Porque tem uma história. Você está apresentando para a gente aqui os livros que eram da tua avó, certo? Isso, exatamente. Minha avó tinha uma coleção enorme de livros de literatura francesa, e entre eles tem esses 3 volumes, no caso da coleção dela, que se chamam O Colar da Rainha, que é um romance do Alexandre Dumas, que se dedicava muito à história, né? O próprio Os Três Mosqueteiros, ele tem livros sobre os reis da França, se eu não me engano, ele tem romances também sobre o Luís XV, que é o rei que governa imediatamente antes do Luís XVI, né? Então, ele é um escritor, um romancista muito que usa a história como pano de fundo para pensar os seus romances. E um deles é esse, O Colar da Rainha. Eu acho que isso mostra bem o quanto que essa história, verdade ou mentira, ela ficou no imaginário coletivo. Sim, que interessante. Ela permaneceu.
E você recomenda para o pessoal ler esse livro? Você acha que sim, é um livro é fácil. E para quem gosta dessa coisa mesmo do romanceamento, né, das intrigas, de quem foi o padre, do rei, do vai e vem, do colar que se perde, né? Aí é legal como literatura, é muito interessante. Aham, aham, que legal. E daí são 3 volumes. O 3 Colar da volumes. Rainha O são 3 meu, que é o volumes. pequenininho, pode ser que, porque a edição da minha avó é de 60, 70, mas eu não sei, atualmente talvez seja um livro maior, numa edição única, não sei. Que legal. Gente, então teve muita coisa bacana para compartilhar aqui com vocês, né? Todas essas indicações, todos os links a gente vai colocar na descrição e também na hora que for editado o vídeo, você vai ter que apontar, tá? Que daí, Nath, a gente tem uma coisa legal aqui que o Robson gosta de colocar nos vídeos, ele coloca às vezes um QR Code. E aí, para poder facilitar, a pessoa que está vendo pelo computador, está vendo na televisão, só abre o celular, aponta ali a câmera, vai direto para o teu Insta, vai direto para o link do livro, para poder facilitar mesmo as pessoas acharem. Nath, para a gente finalizar aqui, eu quero que você convide o pessoal a participar dos teus cursos, porque eles são maravilhosos. Eu ganhei um de Natal de uma aluna nossa, incrível, né? Eu fiquei mega feliz, assim, o melhor presente que eu ganhei. Mas conta aí para o pessoal, então, como é que estão as tuas aulas sobre história, tanto da França quanto dos outros países, né, do antigo continente. Então, a gente faz, a gente tem algumas ofertas de cursos lá no meu Instagram, você consegue achar no Paris de Histórias, e são cursos de história, e a partir de 2021 eu estou oferecendo também cursos interdisciplinares, então é uma conversa da história com outras disciplinas, como a arte, como a literatura, como a geopolítica. Então a ideia é de se debruçar sobre temas de forma interdisciplinar, e ao mesmo tempo de continuar tratando de temas históricos. Então, só para vocês saberem, em março a gente vai começar um curso sobre a França, que é a ideia de pensar a história da França a partir da trajetória de alguns estadistas franceses. Legal. E aí pensar desde do Henri IV, né, do Henrique IV, pensar no Napoleão III, pensar no Luís XV, pensar no Charles de Gaulle, no Mitterrand. Então, pensar numa série de estadistas franceses como janelas de se compreender a história da França. Esse é um dos cursos do próximo mês. Que demais, Nath. Então fica o convite aqui de todo mundo para poder seguir o Paris de Histórias e conseguir acompanhar ali os cursos, porque acho que se teve alguém que eu vi crescendo, inovando durante a pandemia, assim, desde que a pandemia veio, foi a Natália. Gente do céu, olha, por orgulho, Nath, fico muito feliz, te agradeço demais pelo tempo que você dedicou aqui com a gente. Tá? E a gente, né, continua, porque toda vez que a gente se junta, o bate-papo, vai longe. Vai. Vamos marcar outros. Vamos. Nath, muito obrigada. Grande beijo. Beijo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, desse momento, desse drop de cultura e de história, de muita história. Eu adoro conversar com a Nath. Então, não deixe de seguir a gente, tanto no Laladani, quanto no Paris de Histórias, para vocês ficarem por dentro dessa história francesa tão rica e que apaixona tanto a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!